Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Federal do Maranhão, programa Novos Caminhos. Eu sou o professor Robinson, estamos continuando aí com a disciplina de Game Design, com o tópico da unidade 4, prototipação, tá? Seria a parte 2. Vamos lá. Então a gente vai tratar nessa aula específica sobre os protótipos em papel. A gente vai entender como é que funciona essa técnica, né? Que a gente já viu que seria a prototipação, principalmente para detectar os possíveis riscos que temos no nosso projeto. A prototipação em papel é uma técnica de projeto de interfaces digitais. Ela é usada, por exemplo, para descobrir se uma interface está confusa ou se falta alguma coisa nela. Normalmente, participam pelo menos 3 pessoas, que seriam, uma delas é o usuário, que vai fazer o teste da interface. Outra pessoa faz o papel do computador. Então, outra pessoa vai fazer uma simulação como se ela fosse o computador. Ela vai seguir as ordens do usuário. Ou seja, mostrando ao usuário as telas do sistema. A terceira pessoa observa o teste e vai fazer anotações sobre o que está acontecendo. Então aqui, pessoal, nós fazemos simulações, sem nada digital, tudo pelo papel, como vocês vão ver já já. Também é possível ter uma quarta pessoa que ajude o computador. Essas telas do sistema podem ser desenhadas a canetinha ou a lápis, em folha de papel. Isso faz com que o processo todo seja rápido e prático. Algumas pessoas preferem desenhar as telas no computador e imprimir as cópias. Isso deixa as imagens mais próximas do sistema real, mas dá mais trabalho. Também é possível encontrar na internet gabaritos no formato de celulares e tablets para a prototipação em papel. Eles podem ser impressos e a interface é desenhada dentro deles. Dessa forma, o usuário pode ver as telas no seu tamanho original, que é importante para os dispositivos. Testes como o protótipo em papel possuem um objetivo definido. Imagine que estamos testando a interface para o sistema de compra de ingressos para o cinema. Antes dos testes, desenhamos em folha de papel as telas do site da compra desses ingressos. De acordo com o nosso projeto, o usuário é orientado a cumprir a seguinte tarefa: localizar um determinado filme e comprar 2 ingressos para a sessão das 7 da noite no próximo sábado. Tá? Então o usuário ele vai escolher o filme e comprar 2 ingressos. Quando o teste começa, então pessoal, nós temos aqui o nosso protótipo, tá? Desenhado, um protótipo aí de um site. Então vai ser assim, quando o teste começa, a pessoa que atua como computador coloca a folha com página inicial do site. Então, assim, a gente viu que são 3, o usuário, o computador, que é a pessoa que simula o computador, e o que vai observar. Então, a pessoa que é o computador, ela coloca o papel, tá, em cima da mesa. E aí, o usuário deve participar, falando em voz alta, o que está pensando. Então, assim, aí a gente vai ter o usuário, que ele vai simular no site e vai falar em voz alta, simular no papel. Por exemplo, ele pode dizer
né, que está vendo na parte de cima da página a palavra filmes, que parece ser um link. Então ele está falando que ele tem lá a parte de cima a palavra filmes, que fica aqui no menuzinho, é um link e ele vai clicar nele. Então, vamos lá, tentar clicar. Então ele toca com o dedo aquele ponto da folha, simulando um clique do mouse. Um exemplo. Então ele clicou no filme. Tá? Então a pessoa que age como computador tira a folha da mesa. Então aqui ele tirou a folha da mesa, não tem mais nada. Tá? Então ele clicou no filme e saiu aquela tela. E coloca em outro lugar, né, mostrando o filme em cartaz. Então assim, olha, o usuário clicou e aí vai ter os filmes em cartaz. O usuário então diz: estou procurando o meu filme na lista e não sei se está em ordem alfabética. Então o usuário faz a observação que os filmes ele não sabe se está em ordem alfabética ou não. Com isso, tá, o observador anota essa questão sem interferir no teste. Então a terceira pessoa que é o observador, ele fala que ele percebeu que o usuário deseja que o filme seja em ordem alfabética. E assim o processo continua até que o usuário completa a tarefa ou desista. Em testes desse tipo, é importante lembrar alguma coisa primeiro: quem faz o papel do computador não se comunica com o usuário. Então, assim, não tem interferência, tá? Então, aquele que está simulando, que só vai tirando as telas e colocando, ele não interfere. Aí aqui, ó, outro exemplo. Se o usuário tentar clicar em alguma coisa que não tenha feito efeito, né, ele não deve interferir. Então, assim, alguma coisa que não está no funcionamento, ele não deve interferir. Tá? Então, ó, por exemplo, ele vai clicar nessa imagem esperando que ela vai aumentar. Tá? Um exemplo. Então, de repente, não estava previsto, mas ele quer, o usuário desejou isso, né? Então, vou tentar ver o filme do cartaz em tamanho maior. Aí o usuário está falando. É como se fosse o sistema funcionando em um computador. Então, é mais uma situação que é anotada pelo observador. Indicam falhas no projeto do sistema. Segundo, é preciso explicar para o usuário que o teste é do sistema e não dele, e que ele pode parar o teste quando quiser. Sem isso, o usuário pode se sentir pressionado, o que interfere no teste. Testes desse tipo, como protótipos em papel, também pode ser usado para jogos. O uso mais óbvio é para testar interfaces dentro do jogo. Por exemplo, alguns jogos de RPG possuem interfaces complexas para manipular itens e personagens. No entanto, esses princípios também podem ser aplicados para testar mecânicas mecânicas de manipulação e de espaço. Muitas vezes envolve decisões estratégicas, que pode ser representada em um protótipo de papel. Alguns game designers criam protótipos das mecânicas na forma de um jogo de tabuleiro. Eles ajudam a avaliar se as escolhas que o jogador pode fazer são interessantes. No caso das mecânicas de habilidade, ou outras que dependem muito do tempo, protótipos em papel podem não ser uma boa solução, no entanto. Existe um autor, né, chamado Gestel, apresenta um exemplo interessante de como um jogo de tiro em primeira pessoa, como por exemplo o Doom, o mapa do jogo é desenhado em uma folha de papel quadriculado. Os pedaços de papel são cortados para representar o jogador e os inimigos. Cada pessoa movimenta um desses elementos, ou seja, pode ser preciso ter várias pessoas fazendo o papel do computador
E cada 5 segundos, cada pessoa pode mover o seu personagem, uma casa do papel, e atirar em outro personagem que esteja visível. O resultado é uma versão em câmera lenta do jogo. Ainda assim, ela permite analisar o seu funcionamento geral. Para ilustrar o uso de protótipos em papel, vamos imaginar o seguinte jogo. O jogador controla um tubarão que deve se alimentar de outros peixinhos que se passam na tela. Então, os inimigos aqui são os peixinhos. Ele vai gastando energia o tempo todo. Então, se não pegar os peixes, ele vai acabar morrendo de fome. Aí ele acaba a energia. A equipe de desenvolvimento está preocupada porque o jogo pode ficar repetitivo. Assim, um protótipo em papel é feito para testar as mecânicas. Uma folha de cartolina é recortada para representar o espaço do jogo. Um tubarão e alguns peixinhos também são recortados em papel. A tela do jogo digital vai mostrar apenas uma parte da fase, que vai deslizando da esquerda para a direita, e nesse protótipo, no entanto, o tubarão e os peixes começam próximos à borda esquerda e se movem para a direita. Inicialmente, uma pessoa move o tubarão e o outro move os dois peixes, sem muitas restrições. Depois de alguns testes, a equipe começa a perceber que os peixes precisam ter movimentos previsíveis. Caso contrário, o jogo fica muito difícil para o jogador. Ao mesmo tempo, se todos os peixes se movem do mesmo jeito, ele fica muito fácil. A partir disso, a equipe faz mais testes com o protótipo, agora diferentes. Pessoas controlam os peixes do jeito que quiserem. Surgem movimentos retos e ondulatórios. Um dos membros da equipe faz um peixe que acelera durante alguns segundos e depois, para esses movimentos, são filmados e classificados em fáceis, médios e difíceis. Assim, cada partida serão sorteados alguns movimentos para os peixes, evitando que fique repetitivo. A principal vantagem dos protótipos em papel é que eles são rápidos de criar e testar. Assim, um problema encontrado, podemos modificá-lo e testá-lo novamente em pouco tempo. Além disso, a equipe, especialmente na forma de jogos, especialista, o papel, especialmente na forma de jogos, de tabuleiro, é importante lembrar que eles são protótipos. É comum as equipes começarem a fazer desenhos detalhados para o protótipo, como se ele fosse o primeiro jogo. O resultado é que se está o tempo de esforço sem uma limitação dos protótipos em papel, é que eles não se parecem muito com o jogo em termos de visual e som. Além disso, como discutimos antes, pode ser difícil testar algumas mecânicas, como eles. Por esse motivo, a pré-produção de jogos pode usar protótipos digitais, que também vão ser discutidos na próxima aula. Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, sobre esses protótipos em papel. Tá? Espero que vocês tenham entendido os exemplos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.